Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um dia, né? Pela graça de Deus, mais uma semana que se inicia, né? Glória a Deus, que o Senhor Jesus nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, né? Para cada um de nós, que a gente continue perseverando no Senhor pelo nosso milagre, né? Que o Senhor há de nos conceder. Que nesta semana venha ser uma novidade assim do Senhor nas nossas vidas, uma semana assim de novidade de Deus, né? Da parte de Deus para nós. Que o Senhor possa nos surpreender, né? Entrar no de repente assim das nossas vidas, né? Nos fazer uma surpresa. Glória a Deus. Eu tomo posse da palavra. Jesus abençoe a vida de vocês, né, meus irmãos? Mais uma palavra de fé, né? Da parte de Deus. Que Jesus continue falando aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Estou aqui com Mateus 18, aonde a palavra diz assim: respondeu Jesus, e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estai eu convosco? Até quando vós sofrerei? Traz-me aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas castas de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Mais um milagre de Jesus, né, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom, né? Mais um milagre da parte de Jesus. Este menino aqui estava possesso, né, de demônio, e os discípulos não conseguiram expulsar, né? E Jesus bradou com os discípulos, porque enquanto eles andavam com Jesus, as coisas aconteciam, eles viam o poder de Deus na vida deles, né? Via os milagres de Jesus que acontecia, eles também usavam autoridade, via tanto Jesus fazendo milagre, Jesus andou do lado deles, eles andaram do lado de Jesus, Jesus ensinando, né? E eles, na hora que eles estavam sozinhos, que aquele pai foi até a ele, né, com aquele menino endemoniado, pedindo que expulsasse aquele demônio, os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus já deu uma bronca neles, né? Chamou eles de incrédulo, né? De até quando eles iam achar Jesus do lado deles. Quer dizer, eles andava do lado de Jesus o tempo todo, via como Jesus operava os milagres. Na hora que Jesus mandou eles se afastarem e ir sozinhos para fazer, né, os milagres, operar, né, em cura, expulsar os demônios, entre eles não conseguiram expulsar, porque eles tiveram medo, né? A fé deles foram pequena. E Jesus disse que eles não expulsaram por causa da pequena fé. Mas Jesus também disse: se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda e mandasse aquela montanha pular de um lado para o outro, a montanha pulava, porque nada é impossível para Deus. E quando Jesus falou da pequena fé deles, é porque na hora que eles foram para expulsar o demônio do menino, ele estava sem fé, eles não agiram com autoridade, né? Mesmo que a fé deles fosse pequena, e eles usassem a autoridade que o Senhor deu a ele ali, aquele demônio seria expulso daquele menino. Então a gente, meus irmãos, como servo de Deus, né, usamos a autoridade que Jesus nos deu. A gente não pode ter medo, né, quando a gente está em um certo lugar, passando por certas situações. A gente tem que estar preparado, sim, né? A gente tem que ter fé naquilo que a gente está fazendo. A gente não pode duvidar, ainda assim que a nossa fé seja pequena, mas a gente tem que liberar a palavra, né? A gente tem que usar com autoridade. Muitos servem a Deus, né? Fala de Deus, faz tudo para Deus,
Mas na hora que é para usar autoridade, para expulsar um demônio, para orar por alguém, parece que não tem fé naquilo que está fazendo, né? Duvida. E ali nada acontece. Não adianta a gente colocar as mãos sobre alguém para orar, para interceder, se a gente tiver com medo, se a gente não for usar a autoridade que Deus nos deu. Temos que ir nessas situações aí sem medo, né? A gente não pode fraquejar ali naquele momento. Temos que usar sim a autoridade que Deus nos deu. Não podemos fraquejar diante da situação ali, porque a gente, como servo de Deus, temos que estar preparado em oração, em jejum. E Jesus, o próprio Jesus falou por discípulo, né? Eles foram perguntar a Jesus no particular, porque eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. E Jesus já disse, homem de pequena fé, né? Porque eles, na hora, eles não tiveram fé, eles duvidaram, eles foram incrédulos. Tanto que Jesus disse, ô geração incrédula, quer dizer, andaram junto com Jesus, na hora que estava sozinho, separado, que era para fazer o milagre e não fez, que era para expulsar o demônio do menino, não expulsou. Então a gente servindo a Deus, usando sim a autoridade que Jesus nos deu. Não podemos ter medo. Quando tiver uma situação dessa assim, a gente tem que usar a autoridade, repreender o mal, interceder pela pessoa, né? Porque se a gente for e duvidar, nada ali acontece. É por isso que muitos ora pela vida de alguém, intercede ali pela vida de alguém e nada acontece. É a fé, meu irmão, é a fé que está fraca, que está pequena, mas não é aquela fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, não, porque Jesus diz que ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, e você liberar a palavra, e você declarar, Jesus ali opera. Quando ele fala, é homem de pequena fé, é porque ali eles não creu, é porque ali eles duvidou. Então tem muitas pessoas orando por pessoas e nada acontece, porque elas não estão tendo fé, elas são pequenas, pessoas de pequena fé, na hora elas têm medo, elas duvidam, elas são incrédulas, e ali o milagre não acontece. Então quando a gente vê alguém orando por outro, expulsando um demônio, que o demônio fica brincando com a cara do servo de Deus, fica falando, fazendo e acontecendo com a cara ali do servo de Deus, é porque ali ele é incrédulo, porque ali ele está duvidando, é porque a fé dele ali está pequena, mas está pequena ao tamanho de não crer no milagre que vai acontecer ali. E muitas vezes as pessoas oram, né, por um enfermo e nada acontece, ora pelo endemoniado e o demônio não sai, por causa da incredulidade, que não consegue crer naquilo que está fazendo. Então, quando a gente for, né, orar por alguém, interceder por alguém, temos que ir com fé, com autoridade, sim. Temos que repreender o mal, é no nome de Jesus. Porque Jesus fala que ainda, meus irmãos, que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas se a gente abrir a nossa boca, a gente declarar, em nome de Jesus, a palavra ela tem poder, né? A palavra assim, ela liberta, ela cura, né? Quando a gente abre a nossa boca com fé, né? Que a palavra vem de dentro do coração, com autoridade, que a gente não tem medo dali do que a gente está orando. O diabo cai por terra sim, né? O mal não prevalece com a oração do crente, daquele crente que ora, daquele crente que usa a autoridade que Deus dá. Então a gente não pode esmorecer em oração, não podemos fraquejar em oração. É o nosso alimento do dia a dia, é orar, é buscar ao Senhor, né? Nos fortalecer em oração, na presença de Deus, para quando chegarmos em um lugar desse, em uma situação dessa, a gente usar o poder de Deus, a gente abrir a nossa boca com fé, declarar ali em nome de Jesus, para que o mal ali caia por terra. Se tiver uma pessoa enferma, a gente orar, interceder por ela e ela ficar curada no nome de Jesus. Mas vai da nossa fé. Se a gente tiver fé,
Ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus opera. Deus só não quer que a gente faça as coisas duvidando, que a gente seja incrédulo, que a gente que a gente duvide do poder dele. Aí ele não vai operar, não vai ter enfermidade que vai ser curada, não vai ter demônio que vai ser expulsado, não vai adiantar você orar, você gritar, você repreender, se você tiver a fé pequena, se você não acreditar no que você está orando ali no nome de Jesus. Se você duvidar, acabou. Não adianta, não vai ter cura, não vai ter libertação, não vai ter nada. Então, quando você for orar por libertação da tua casa, use, minha irmã, com autoridade. Não vai com medo, não. Vá com autoridade, vai repreendendo, vai abrindo a tua boca, vai declarando na tua casa, vai repreendendo o mal no nome de Jesus. Porque o Senhor disse, né? Meus irmãos, a mostarda, quando Jesus compara, que ainda assim que a nossa fé seja de um tamanho de um grão de mostarda, é porque o grão de mostarda é pequeno, ele é pequenininho. Quem conhece, quem tem, sabe o tamanho que é. Pequeno, pequeno mesmo o grão de mostarda. Mas é um grão que quando é plantado, né, ela se torna uma árvore muito grande, muito linda, é uma árvore enorme. Então pense que a tua fé sendo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, se você praticar a fé, se você continuar perseverando, tua fé vai aumentando, tua fé vai aumentando. Quando tu for ver, a tua fé está grande. Tua fé começa pequenininha mesmo, no operar dentro da tua casa, na tua família, tu orando, tu perseverando, tu clamando ao Senhor. É assim mesmo, começa devagarzinho. Quando você for ver, a tua fé tá grande. Quando você for ver, tu tá orando pela tua família tá sendo liberta, tá sendo curada, o inimigo tá caindo por terra. E é assim que Jesus opera, quando ele vê a nossa fé. Então tenha fé, minha irmã, ainda que tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas se tu declarar todo dia, perseverar todo dia, a tua fé vai se tornar grande, e tu vai ver o operar de Deus na tua vida e na tua casa. Persevere em oração. Olhe, minhas irmãs, vocês que estão orando por uma libertação na tua casa, continue, porque olha, eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais tu tá orando, mais o inimigo vai se levantar. Não estranhe você que tá orando pela tua casa, que tua casa não é convertida, só você é. Vem as perturbações sim, o inimigo se levanta assim contra nós, ele tenta de todas as formas, ele tenta nos afastar, ele tenta nos impedir de orar por dentro para a nossa casa, para a nossa família. Então não desista. Quando você começar a orar, perseverar pela libertação da tua casa, não estranhe pelos levantes que vai acontecer, pelas perturbações que vêm para você. É para ver se você desiste, é para ver se você para de orar, para de perseverar, mas continue. Porque quanto mais o inimigo vai se levantar contra você, até o de dentro de tua casa mesmo, vai vir te levantar, te xingar, é porque Deus vai te dar vitória. É porque o inimigo está vendo que ele vai perder esta batalha. Ele vai perder dentro da tua casa. A tua casa vai ser salva. A tua casa vai ser liberta por Jesus. Através das tuas orações, através da tua fé, da tua perseverança. Através do poder de Deus na tua vida, tu vai salvar a tua casa. Então continua, mulher de oração, homem de oração, perseverando pela tua casa, pela tua família. Não desista de buscar a Deus. Continue orando, perseverando, que Deus vai te dar vitória. Amém, glória a Deus. Creia assim no poder de Deus. Não desista. Você que está buscando, orando pela libertação, pela cura na tua casa, dessas madrugadas. Não tem diabo que fica de pé quando a gente ora, quando a gente desce o nosso joelho, quando a gente jejuma. Não tem inimigo que fica, que permaneça nas nossas vidas e na nossa casa. Então continue, se você está querendo uma libertação para a tua familiar,
Dessas madrugadas, desse o teu joelho, vai clamar a Deus em pró da tua família, porque Deus te dá vitória assim. Não tem joelho no chão que o diabo permaneça de pé. O inimigo, ele é o que ele mais odeia no crente, é o crente que ora, é o crente que jejuma, é o crente que dessas madrugadas. Não tem poder das trevas que permaneça de pé na nossa casa, nas nossas vidas, quando a gente ora, quando a gente repreende o mal. Amém, meus irmãos? Jesus disse que tem castra de demônio que só sai com jejum e oração. Então, se na tua casa tem gente possesso, tem gente que o inimigo está usando, tem gente que o inimigo está perturbando, jejuma em prol da tua casa, jejum em prol do teu familiar, entra numa consagração em prol da libertação do teu familiar. Ore, persevere, porque Jesus quer fazer o milagre, mas tudo depende da tua fé. Amém, glória a Deus. Medite lá em Mateus 18, que o Senhor vai continuar falando com você. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana assim cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, cheia da novidade do Senhor. Que o Senhor há de conceder o milagre de cada um de vocês que está buscando da parte dele. Que Jesus abençoe. Fica com Deus.